Quando Deus chama, até o mar escuta. Mas Jonas escolheu correr. Ele recebeu uma ordem clara: vá a Nínive e anuncie o aviso do Senhor. E Nínive não era uma sombra distante. Era uma cidade real, imensa, cercada por muralhas, portões, poder e medo. Uma metrópole do Império Assírio, famosa pela força e pela violência. Jonas conhecia sua fama. Sabia o que aquele lugar representava. E talvez por isso seu coração tenha pesado. Talvez por isso ele tenha descido para Jope, procurado um navio e escolhido Tarsis, o fim do mundo conhecido, como se a distância pudesse apagar a voz de Deus. Mas ninguém foge do Altíssimo. Jonas desceu ao porão do navio, tentando se esconder no cansaço, na madeira, no balanço das ondas. O vento começou como murmúrio e cresceu como ameaça. O céu escureceu. O mar se ergueu com fúria. O navio gemeu. Os marinheiros, homens acostumados ao perigo, sentiram o peso de algo maior que a tempestade. Remaram com desespero. Jogaram a carga ao mar. Clamaram a seus deuses. Nada mudou. Então lançaram sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. O profeta silencioso foi trazido à luz. Ali, entre rostos assustados e mãos trêmulas, a verdade apareceu. Não era apenas uma crise do clima. Era uma crise da alma. Jonas confessou. Ele estava fugindo do Senhor. E, de forma surpreendente, aqueles marinheiros que não conheciam o Deus de Israel passaram a temê-lo. O homem que deveria obedecer estava em fuga. Os estrangeiros, porém, começaram a tremer diante da santidade divina. A ironia era dolorosa. A misericórdia de Deus já estava alcançando os que ninguém esperava. Então veio o ponto mais baixo. Jonas foi lançado ao mar. A água o engoliu. A espuma desapareceu acima dele. O som do vento se perdeu. Restou apenas o abismo. E, no escuro, Deus designou um grande peixe. Não para destruir, mas para preservar. Não para encerrar, mas para confrontar. Jonas desceu ao silêncio do ventre, onde não havia fuga, nem plateia, nem orgulho. Só escuridão. Só consciência. Só oração. No fundo, ele finalmente viu. Viu que a rebelião tem custo. Viu que a graça não desiste. Viu que o Deus que o chamou era o mesmo que o mantinha vivo. E ali, cercado pela noite, Jonas orou como quem renasce. Lembrou-se do Senhor. Reconheceu sua fraqueza. Sua voz, que antes corria para longe, agora se voltava para cima. A prisão virou altar. A queda virou arrependimento. E a misericórdia, mais profunda que o oceano, começou a restaurá-lo por dentro. Então Deus falou de novo. O peixe o lançou em terra seca. A ordem permaneceu. Vá a Nínive. E desta vez Jonas foi. Talvez ainda com medo. Talvez ainda ferido. Mas em obediência. E quando entrou naquela cidade poderosa, cercada por muralhas e soberba, não levou sua própria mensagem. Levou a palavra do Senhor. Ainda há 40 dias, e Nínive será destruída. A cidade ouviu. Do menor ao maior, o povo respondeu com jejum e lamento. O rei se humilhou. As roupas de luto substituíram a arrogância. O clamor subiu pelas ruas. Até os animais foram incluídos na cena de arrependimento, como se toda a criação reconhecesse a urgência daquele momento. E Deus viu. Viu o arrependimento. Viu o coração quebrantado. E suspendeu o juízo. Porque a misericórdia do Senhor não é fraqueza. É compaixão santa. É poder que chama ao retorno. Jonas queria distância.
Deus queria transformação. Ele fugiu de uma cidade, mas encontrou o próprio coração. Fugiu da voz divina, mas ouviu a verdade no fundo do abismo. E quando finalmente obedeceu, descobriu que o Senhor não estava apenas enviando um profeta. Estava oferecendo esperança a uma cidade inteira. Se essa história falou com você, compartilhe esta mensagem.